brasileira! Olha aqui, 33, ela quase 60! Olha a carne cozinhada 23! Aquela coisa ruim! Falou que nós ia passar fome! Jamais! Porque Lula é um projeto de Deus que deu certo! É abóbora, é arroz, é feijão, é óleo, é carne, é tudo! O povo brasileiro merece! Porque Lula é um projeto de Deus que deu certo! que acabou de ver foi simplesmente uma pessoa que obviamente não entende nada de política, falando que um certo alguém aí é um projeto de Deus. Mas o objetivo desse vídeo aqui não é criticar nenhum governo, muito menos algum lado político. Eu me abstenho de qualquer lado político porque eu sei como as coisas funcionam. Eu sei como é que o teatro das sombras ele funciona. Eu gostaria de passar aqui uma visão sobre como realmente a política em nosso Brasil funciona e da onde que ela veio, né? E o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas falando sobre aquilo que nunca sequer estudaram na vida, né? Foi que nem o Enéas falou uma vez, o Dr. Enéas Carneiro, né? As pessoas querem dar opinião sobre aquilo que nunca sequer estudaram, né? E o que a gente mais ouve hoje em dia são pessoas querendo dar opinião sobre política, por exemplo. Você acabou de ver num vídeo aqui, foi um senhor iludido com o tal preço da picanha ou com a falsa promessa de uma picanha, de uma cerveja. Mas nitidamente é claro que dá para ver que ele não está segurando, né, picanha na mão. Ele está com duas abóboras ali, duas fatias de moranga, né? E o pensamento político, seja o brasileiro, seja o pensamento mundial, ele vem desse livro aqui, ó. Esse livro aqui, você conhece esse carinha aqui? Esse carinha aqui se chama Nicolau Maquiavel. Tá. E ele escreveu esse livro aqui, não foi para nós, leigos, não foi para as pessoas da época. As pessoas da época não eram alfabetizadas. Ele escreveu este livro aqui dedicado aos príncipes, dedicado aos cortesãos, dedicado aos governantes da época. Resumindo, esse livro aqui ele foi escrito para os poderosos chegarem até o poder e a se manterem nele, né? Só que esse livro ele não fala apenas de como chegar até o poder ou como se manter nele. Ele também mostra como que a política funciona. Esse livro aqui ele influenciou a política global. Mesmo Maquiavel morrendo longe do poder e da pobreza, ele vive até hoje, não é mesmo? Ele vive nos pensamentos dos políticos, né? Se você vai se candidatar a vereador, ou seja lá o que for na sua cidade, você precisa conhecer esse livro aqui, ó. Porque esse livro ele possui um dos pensamentos políticos mais controversos da atualidade. Ou podemos dizer que este livro aqui feito há mais de 500 anos é tão atual como há 500 anos atrás. Os fins justificam os meios, famosa frase dele, só que ninguém percebe o principal objetivo do príncipe de Maquiavel. Na verdade, aqueles que percebem não vão te falar, né? Porque afinal de contas, eles querem você alienado, manipulado, burro, longe do poder. Eles não querem você com sabedoria, eles não querem que você descubra a verdade, ou simplesmente saiba como a manipulação política funciona. Eles querem você igual a esse cara aqui, que eu nem sei quem é, mas eu resolvi colocar aqui para você não ser como ele. Não seja um cara que vai para o mercado, pede para alguém gravar e sai gritando que certo alguém é um projeto de Deus. Para resumir, o pensamento político de Maquiavel se resume na seguinte frase, ou na seguinte citação, ou na sinopse: diga aos súditos aquilo que querem ouvir. Quando chegares ao poder, cumpra
se assim quiser. Se resume isso. A política brasileira, a política mundial, ela se resume nessa frase. Como você pode perceber, a promessa da picanha mais barata, da cerveja, ou da vamos ter 3 refeições no dia, caiu muito bem, não é mesmo? Fez 64 milhões de pessoas votarem em um político somente porque ele prometeu, entre aspas, né? Porque, pelo que nós estamos vendo, não é isso o que ele anda cumprindo, né? Ele anda colocando aí no toba de todo mundo impostos em cima de impostos. Né? E tem gente que ainda aplaude. Tem gente que ainda briga por políticos. E eu não estou falando de lado A e nem lado B aqui. Estou falando que tem gente que briga por qualquer coisa. Tem gente que cria intriga com os seus familiares por causa de política. Tem gente que largou a amizade de anos por causa de política. Largou até mesmo a namorada porque ela se considerava de direita ou de esquerda. Só que essas pessoas que brigam por causa de política, elas não entendem o pensamento político. Elas não entendem nem da onde que surgiu a esquerda ou da onde que surgiu a direita ou a centro-esquerda ou a centro-direita, seja lá o que for. Elas não compreendem a manipulação política. Elas não conseguem entender que vários fatores resumem na vitória desses caras. E o principal deles é dizer aos súditos aquilo que eles querem ouvir. E o que o povo quer ouvir? O povo não quer ouvir a verdade. O povo não quer que um político chegue num púlpito e diga para eles que eles devem estudar, que eles devem trabalhar, que eles devem dar valor ao trabalho. Não. Eles querem que o político chegue no púlpito e diga que as coisas vão ficar melhores, não é? Que o preço das coisas vai cair, né, num passe de mágica. Ele não apresenta plano algum, mas ele diz que as coisas vão melhorar. De uma forma ou de outra, vão melhorar. Ele vai fazer a mágica dele, né? A mágica dele que até Deus duvida. Ele vai dizer que ele vai baixar o preço da carne, sendo que essa pessoa nunca sequer deve ter abrido um livro de economia ou estudado o básico da política. Na verdade, quem acha que essa pessoa é analfabeta ou que essas pessoas não têm conhecimento sobre a política, está muito enganada. São essas pessoas as que mais possuem conhecimento em política ou a bagagem da experiência política. Eles não entraram para a política ontem, eles estão há anos na política. Eles sabem como o jogo de manipulação, o jogo de poder funciona. E por que este livro aqui? Ele resume a política brasileira, a política global em si, porque ele é usado dia a dia, de campanha em campanha, por políticos. Quer você acredite que sejam bons, ou quer você acredite que sejam maus. Mas eles dizem aos súditos aquilo que eles querem ouvir, e quando eles chegam lá no poder, eles cumprem se assim eles quiserem. Eu não estou dizendo aqui que você não deve mais confiar em nenhum político, que você deve desconfiar de todos. Talvez exista uma pequena parcela, uma pequena porcentagem de políticos que não foram corrompidos ainda. Mas a grande maioria apenas promete. Porque ele quer o poder. Ele não quer cumprir os seus deveres, eles não querem cumprir com as suas promessas. Porque a maioria nem apresenta um plano, uma estratégia de governo. Eles simplesmente sobem num púlpito com um discurso pronto, muitas das vezes escrito pelo chat GPT, e aí eles saem falando um monte de baboseiras. E você acredita. Você só falta abaixar as calças de um político e dar aquela mamada, né? Porque você acredita. Você briga na internet por política,
Você cria confusão nos lugares que você vai porque alguém falou mal do seu político de estimação. E esse político, ele nem sequer sabe da sua existência. Ele nem sequer sabe o seu nome. Mas você acha que a sua opinião fará grande diferença. Você comentar que o STF é ruim, que a política brasileira anda mal, você acha que a sua opinião num comentário de Instagram, de um Facebook, de um Twitter, ou seja lá onde for, fará grande diferença? Mas eu sinto muito lhe informar, meu amigo. Nem o seu comentário, nem o de 1000 pessoas, nem de 1 milhão de pessoas faz a diferença. Porque o jogo de poder aqui ele é muito mais embaixo. Essas pessoas já chegaram ao poder. Tirar eles do poder não será tão fácil assim. Não será. A não ser que 100 milhões de pessoas vão para as ruas e decidam aí o futuro do nosso país. O que eu acho bem difícil, né? Só vão perceber o erro que cometeram, ou a cagada que fizeram, quando a corda já estiver no pescoço. Aí, infelizmente, será tarde demais. Mas, como eu disse, eu me abstenho de qualquer lado político, nem A e nem B. Porque eu entendo como a política funciona, eu entendo as origens da esquerda e da direita. Eu sei que os dois lados, nenhum é bonzinho, e muito menos os salvadores do mundo ou da pátria. Se você buscasse entender pelo menos o básico do básico, você compreenderia o que eu estou falando aqui. Afinal de contas, a nossa política, ela se resume em dois lados, não é mesmo? Ela é dividida entre esquerda e direita. Pelo menos a nossa política brasileira, onde pessoas dão opiniões sobre algo que nunca sequer estudaram. Querem debater com pessoas que leram mais de 50, 100, 150 livros de política. E, meu amigo, se você acha que ler livros de política não está como uma forma de você poder falar sobre o assunto, eu sinto muito lhe informar, você está muito enganado. Se você nunca sequer leu um livro sobre política, tentou entender a política, como ela funciona, da onde ela vem, como tudo é enraizado, onde são as raízes políticas, você não pode opinar sobre política. Ah, mas eu quero dar a minha opinião. A sua opinião não vale nada, infelizmente. Você vai ter uma, duas, três, quatro, cinco pessoas concordando com o seu pensamento, mas vai ter 1000 discordando, porque é assim que funciona. Os políticos, a política em si, ela quer simplesmente soldadinhos de brinquedo para defender eles, para estar ao lado deles. Mas isso não significa, repetindo mais uma vez, que não existam políticos bons, de boa índole, que queiram exercer suas funções, não é mesmo? Possa ser que exista, não descarto a possibilidade, mas eu sei exatamente como a intenção de cada um funciona. E a intenção dele não é simplesmente ajudar os outros. Não. Sempre tem uma intenção. É aquela coisa, desconfie de tudo aquilo que vier de graça ou parecer muito fácil, não é mesmo? Resumindo a política brasileira, ela se resume na frase: diga aos súditos aquilo que querem ouvir, mas quando chegares ao poder, cumpra se assim quiser. Me diga quantos políticos vêm na sua mente quando você ouve essa frase que eu acabei de falar. Carrega essa frase para qualquer discurso político que você ouvir ou ver, ok? Porque essa frase resume a nossa política. Simplesmente a frase que o político tem. Dizer às pessoas aquilo que querem ouvir, mas quando chegar ao poder, ele vai pensar se ele vai cumprir ou não. E pelo que estamos vendo, né, tem um certo alguém por aí que prometeu, porém não está cumprindo aquilo que prometeu. Ou você acha que é fácil sentar numa cadeira de um presidente da República e simplesmente sair assinando um monte de papel? Não, não é tão fácil assim.
Você precisa ter uma gestão econômica para poder dirigir um país. Você precisa ter pessoas competentes no cargo que você vai direcioná-las. Não é simplesmente pegar o amiguinho do fulano, do ciclano e colocar em um cargo importantíssimo. É o que estamos vendo, não é mesmo? Pessoas nem um pouco aptas a exercerem tal função sendo colocadas em pódios altíssimos. Amigos sendo indicados a Supremo Tribunais Federais, porque tudo isso tem um plano. Leis sem nexo e sentido nenhum sendo criadas, como por exemplo a PL 2630, né? Que é a regulamentação aí dos meios de comunicação, alegam simplesmente que está havendo ataques, né? Ataques à democracia, ataques a ameaças à soberania nacional. Mas que soberania nacional é esse que um comentário de Instagram, de Twitter, simplesmente seja lá o que for, ameaça a soberania nacional? Nós não temos um exército com 300 mil soldados? Quer dizer que as Forças Armadas, enfim, a legislação do nosso país está com medo de um comentário ou de comentários? Estão com medo de pessoas que abram a boca para expressar as suas opiniões ou expressar as suas ideias? Eu gostaria de saber o porquê esse medo todo. Os senhores têm medo de que descubram a verdade? Bom, obviamente, eles têm medo que você saiba a verdade. É por isso que o meu conteúdo aqui, eu falo de masculinidade, eu falo de força, às vezes eu falo de estratégia, às vezes eu falo de poder, e hoje eu resolvi ligar a câmera e mostrar o meu rosto. Para você ver aquilo que eu falo não é simplesmente da boca para fora, é uma verdade. Porque eu sempre aqui nesse canal eu busco trazer a verdade para você. Quer você aceite ou não, quer você xingue ou não, quer você comente ou dê like ou dê dislike, ou compartilhe ou não compartilhe, ou seja inscrito no meu canal ou não seja inscrito, a verdade é essa. A manipulação está em todo lugar. Na política, na igreja, na religião, na escola, seja lá onde for. Você quer entender como as escolas funcionam? Ótimo, eu vou te indicar um livro. O próprio título já diz: quem controla a escola governa o mundo, porque é lá na escola onde tudo começa. Obviamente, o assunto aqui não é sobre esse livro, poderia mais para frente fazer um vídeo falando sobre este livro, que é muito interessante. Nele você entende como a manipulação das massas funciona. Como que nossa vida é moldada e controlada pelos grandes, pelos poderosos. Mas resumindo, a nossa política brasileira, a nossa política global, ela se resume nessa frase. Diga aos súditos ou diga aos palhaços aquilo que eles querem ouvir, e quando tu chegar no poder, tu cumpre se tu quiser. Se tu não quiser, tu só se mantém no poder. Eu espero que esse vídeo tenha te conscientizado a pelo menos buscar um pouco de conhecimento antes mesmo de fazer algum comentário, seja lá no Twitter, no Instagram, ou repostar alguma coisa, ou apoiar determinada ideia política, ou determinado lado político. Busque o conhecimento antes. Conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Eu me chamo Leonardo Smirnov e esta é a minha contribuição. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.